Muito bem. O que eu faço hoje, a maioria das pessoas que me conhece sabe, eu me dedico ao Instituto Mises Brasil, é a minha paixão, né? Fundei em 2007 para divulgar as ideias da Escola Austríaca de Economia e eu sempre trabalhei com finanças, então trabalhei em banco de investimento, fui do Banco Garantia de Investimentos, Jorge Paulo Lemann, eu fiz um MBA na Columbia, eu trabalhei depois eu abri uma empresa de private equity em sociedade, fiz isso durante 5 anos, aí depois eu fiz um hedge fund, ou seja, eu sempre estive envolvido com investimentos e mais recentemente eu me dediquei ao Instituto Mises e agora, por causa do mercado, em crescimento das ideias liberais, eu também abri uma editora de livros, que se chama LVM. Essa história eu acho que vale a pena contar um pouquinho antes. Eu descobri a escola austríaca em 97, 98, quando eu estava no Garantia, quando o banco tinha tido uma crise de liquidez muito grande. Basicamente ficou ilíquido e ia quebrar. E foi salvo pelo socorro do próprio Jorge Paulo, de alguns bancos que viram naquela situação um problema que poderia contaminar outros bancos e tal. E ali eu comecei a me questionar. Primeiro porque eu estava perdendo 80%, no pior ponto, eu estava perdendo 80% da minha poupança naquele momento. Isso não me deixava dormir. E eu me questionei e falei, olha, me achava muito inteligente de ter me formado com honras na Columbia, no meu MBA, e estar aqui com os maiores craques do mercado financeiro brasileiro, do Banco Garantia. E não vi a crise, não entendi por que aconteceu. Inclusive, não consigo entender como de uma hora para outra, ainda que as fábricas estejam todas aí, as pessoas são as mesmas, estão todas aí, a tal da liquidez desaparece e as empresas vão todas para a bancarrota, o banco fica líquido, o Brasil, a moeda desvaloriza 40%. Como assim? O que é essa tal dessa liquidez internacional, etc? E eu comecei a estudar muita coisa e acabei batendo na escola austríaca e na teoria austríaca dos ciclos econômicos. Estudei muito isso e cheguei à conclusão de que isso era uma explicação para as nossas crises recorrentes. Não só no Brasil, mas lá fora também. Mas o Brasil explicava muito bem. E eu percebi que as pessoas do mercado não entendiam como o sistema financeiro, o banco comercial funciona, como o Banco Central funciona, como o Banco Central monetiza dívida, né, ao invés de ativo. E aí eu percebi aquilo como uma oportunidade de ganhar dinheiro. E passei a utilizar isso no meu hedge fund e na minha poupança. E recuperei tudo que eu tinha perdido na época do Garantia e ganhei muito mais. E por causa disso, e saí na hora certa, porque o meu painel de controle baseado na teoria dos ciclos econômicos me avisou a hora de sair. E eu saí, botei em ouro e ganhei mais ainda de ter botado em ouro naquele momento. Então eu falei, olha, eu preciso devolver isso para a sociedade. Eu decidi abrir o Instituto Mises. E foi assim, uma forma de devolver para a sociedade. Então, sem nenhuma pretensão de eu quero divulgar essas ideias porque eu quero mostrar para as pessoas o certo. Não, simplesmente, olha, isso aqui é o que me beneficiou, isso aí as pessoas não tinham consciência disso e eu faço questão de que isso esteja na prateleira para quem quiser aprender, que aprenda. Então essa foi a ideia e o negócio cresceu muito e aí se tornou já um outro projeto. Olha, moeda, vamos tentar fazer talvez um resumo de 6.000 anos em 6 minutos ou menos, em 60 segundos. Moeda, o que a gente denomina moeda é, na verdade, o bem mais líquido, mais desejado da sociedade. E o bem mais desejado, ele é utilizado para fazer trocas. Antes de se adotar uma moeda, você tem um problema muito grave, que é fazer o tal do escambo, uma permuta de bens. E quando você faz permuta, não casa direito, né? Como é que você vai trocar os óculos que você está usando por uma caneta minha? Quantas canetas eu tenho que ter? E aí, como é que é o valor da caneta em relação à carne? É uma confusão danada para você estabelecer os preços, para você estabelecer uma forma eficiente de fazer essas trocas. Então,
naturalmente surge no mercado um meio de troca mais líquido, que é baseado num bem que já é utilizado, e ele é usado como esse bem onde você estaciona a tua poupança, a tua riqueza. Então, se você produziu algo, você fala, olha, ao invés de eu guardar isso no meu produto que eu produzi, vamos dizer que eu faça camisas, eu vendo as camisas, estaciono isso num bem que eu sei que todo mundo quer, por exemplo, o ouro, e aí depois eu uso o ouro para trocar por outros produtos. Então, isso é o que a gente chama de moeda. Isso, vamos estabelecer, é fundamental, porque a moeda, então, está presente em todas as transações da economia. E por isso que a moeda é central, porque ela está sempre presente. E quem tem o poder de manipular a moeda tem o poder de controlar uma economia. Então, daí a importância da moeda. Então, voltando aos 6.000 anos, num determinado momento, as pessoas perceberam que precisavam de um meio de troca. E onde quer que houvesse ouro ou prata, geralmente esses eram os bens escolhidos. Teve muitos bens na história, mas em geral esses eram os bens escolhidos. Durante muito tempo, era uma pepita, um lingotezinho não padrão. E você invariavelmente precisava de uma balancinha no momento da troca, para você saber quanto tinha ali de ouro ou prata. Até que houve uma revolução tecnológica, foi inventada a moeda naquele formato padrão, um lingotinho, onde você já dizia quanto tinha de peso de ouro ou de prata naquela moeda. E isso ajudou a estimular mais, porque você não precisava mais da balança. Tinha ali a prova do que continha de moeda e a coisa seguiu. Então, ao longo dos séculos, o que aconteceu foi um processo no qual a moeda ficou menos tangível e foi ficando mais abstrata. Por quê? Porque até talvez 300 anos atrás, todo mundo usava as moedas mesmo para fazer todas as transações. Ou se precisava uma transação maior, tinha até uma barra, fazer uma barra maior, ok. Aí entra o capitalismo na jogada e entram os bancos na jogada. E aí quando entram os bancos na jogada, o jogo muda. Porque o banco percebe num determinado momento que ele tem o poder de emitir um certificado dizendo que está guardado o ouro lá, e esse certificado as pessoas de boa fé aceitam no mercado. Ao invés de toda vez que ela vai comprar alguma coisa, ela resgatar o que está no banco para pagar a outra parte, ela só paga já usando o certificado e a outra parte aceita porque acredita que o ouro esteja lá no cofre, guardado. Mas o banco percebeu logo que ele podia, se ele quisesse, monetizar um empréstimo. O que é isso, Hélio? Monetizar um empréstimo? Como assim? O banco percebeu que ele podia fazer o seguinte, olha, eu posso criar um empréstimo que não existe, para um amigo meu, para uma empresa que eu aposte, e eu digo a ele, toma aqui um papel, que você vai ter direito ao ouro, só que o ouro não existe, o que está lastreando esse papel, esse certificado, neste caso, não é mais o ouro, e sim uma dívida, um empréstimo. Então tem mais papéis do que tem de ouro guardado lá. Enquanto as pessoas não vierem todos ao mesmo tempo sacar, o negócio funciona. Essa é a tal da reserva fracionária que todo mundo fala. Mas aí a moeda já ficou um pouco mais abstrata, porque virou um papel, um certificado, uma nota, como nós chamamos. E os bancos podiam fazer isso antes da existência do Banco Central, os bancos já vinham fazendo isso. Eles monetizavam, por exemplo, uma letra de câmbio. Letra de câmbio é como se fosse uma duplicata. Você sabe que uma empresa vai pagar outra daqui a 90 dias, então é quase que certo de que você vai receber esses 90. Então o banco pegava essa letra de câmbio e monetizava. Ela pegava com desconto e dava um novo papel dizendo que você tinha direito ao ouro. E, de novo, o que você está fazendo é uma monetização de dívida ao invés de ter o ouro ali. E está gerando a tal da abstração da moeda, que é o papel ao invés da moeda em si. A moeda propriamente dita, que a moeda propriamente dita está coitadinha lá no cofre. Mas não tem mais o suficiente para todo mundo. E aí você começa a gerar um problema. Que
Se não existe o Banco Central, esse problema é limitado. Por quê? Imagina que estão os bancos, cada um emitindo as suas notas, e essas notas são aceitas. Mas se eu faço demais, as pessoas do mercado vão começar a desconfiar. Os outros bancos também, que vão receber nota do outro banco, vão falar, eu não vou ficar com essa nota na minha mão, não, eu vou lá resgatar o meu ouro. E esse processo automaticamente torna esses bancos mais honestos. O problema começou a acontecer no mercado, e é aí que a gente viu o início do tal ciclo econômico, quando o governo falou o seguinte, olha, esse banco aí não está conseguindo fazer frente aos resgates de notas deles, não está conseguindo entregar o ouro. Ao invés de deixar esse banco quebrar, que seria o certo, como toda empresa, você não está cumprindo uma obrigação sua. Qualquer empresa nessa situação entra num processo de concordata, onde ela não desaparece, mas os sócios perdem todo o dinheiro e os credores assumem a empresa. Isso poderia ser feito no banco também. Não acontece isso, porque o governo falou o seguinte, não, ela pode suspender os pagamentos por tempo indeterminado, como se fosse um feriado bancário, que a gente viveu muito no Brasil. Feriado bancário por 3 meses, ou infinito. Essas notas passam a funcionar como o americano chama de legal tender, como moeda de curso forçado. Aceite-se a moeda e dane-se, não precisa mais entregar a moeda propriamente dita que estaria guardada no cofre. Isso só se dá quando um governo diz isso. E aí, quando o governo diz isso, os bancos ficam espertos. Então, agora eu posso monetizar qualquer coisa. Porque eu monetizo, crio uma nota, essa nota vai ser aceita no mercado como ela já vinha sendo aceita e eu não vou ter consequência disso. Aí você tem uma série de crises. E por causa dessas séries de crises, você viabilizou também a existência de um Banco Central que supostamente seria para regular isso. Só que o Banco Central faz pior. Ele faz essa monetização centralmente via o governo e cujo limite não existe. Se ele não faz demais é porque a sociedade não deixa, mas ele não tem limite, ele pode monetizar qualquer coisa. Ele pode pegar, por exemplo, a cadeira onde eu estou sentado e falar, me dá essa cadeira que eu te emito um novo dinheiro que não existe, um novo papel moeda, ou uma nova reserva bancária. E aí eu estou contando então os 6 minutos de história, onde a moeda deixou de ser algo tangível, material, fornecida livremente no mercado pelas pessoas, para ser algo quase imaterial, um papel pintado, fornecido por um agente central a seu bel prazer, monetizando a seu bel prazer. Monetizando significa criando moeda a seu bel prazer. E numa situação dessa, você cria crises, você cria um ciclo econômico inicial, porque você aparentemente está criando uma maior demanda por produtos, mas isso não perdura. Isso, em algum momento, o mercado se corrige, e corrige com vingança. Não tem ajuste suave. Só existe ajuste drástico. Isso que a gente chama de recessão, de crise, de grande recessão, de grande depressão, da crise que a gente teve aqui no Brasil, que começou em 2015 e vem até hoje. Né? Então, essa é a explicação para os grandes ciclos econômicos que a gente vive. Sem dúvida. Na história, os bancos também conseguiam criar moeda, mas eles só conseguiam criar moeda de forma irresponsável se o governo o protegesse. Então, você tem 2 níveis de responsabilidade. O primeiro nível é o Banco Central, que pode estar imprimindo e viabiliza a impressão de moeda nos bancos. E tem o segundo nível, que é o governo federal, que tem interesse em toda essa monetização, porque hoje em dia a monetização é feita, eu estou chamando isso de um mecanismo monetário, porque a gente está vendo a série mecanismo, que é um mecanismo político, mas eu explico o mecanismo monetário, que é a simbiose entre o governo, o tesouro e suas necessidades de gastar,
e essa autoridade monetária que viabiliza esse gasto adicional do governo, um se alimentando no outro, um criando moeda baseada em dívida, e essa dívida é uma dívida criada, que é tomada pelo governo federal. São duas entidades separadas, o Tesouro é uma entidade e o Banco Central é outra, mas eles agem em simbiose. O Tesouro quer gastar o máximo possível e ele precisa de um comprador firme. Esse comprador firme é o Banco Central, comprando esses títulos de dívida, ou seja, emprestando dinheiro para o Banco Central, para o Tesouro, e emprestando dinheiro criado do nada. Então, se perpetua um ciclo de déficit público, de inchaço do tamanho do governo, por causa da sanção, da monetização feita pelo Banco Central. Sim. No Desnacionalização do Dinheiro, o Hayek propõe que uma competição de instituições financeiras, cada uma emitindo sua própria moeda, essa competição levaria a uma estabilidade da moeda, independente de um órgão central. E, assim, em tese, eu concordo com o conceito do Hayek. Se houvesse o que é chamado de free banking, ou atividade bancária completamente livre, isso provavelmente viria a acontecer. Mas a gente sabe que existe um governo, que o governo quer financiar os seus tesouros, que o governo quer manipular a moeda. Então é muito difícil que o governo permita a existência da atividade bancária livre. Ele quer fazer o seu crédito, ele quer fazer o seu BNDES, ele quer emprestar dinheiro para amigos, ele quer gastar mais do que ele pode. E isso só é permitido se houver um esquema central, por isso o nome central do Banco Central, que controla todo o crédito na economia. Então, é muito difícil que essa ideia do Hayek ocorra com a conivência do governo. Teria que haver a despeito do que o governo queira. E é isso que o Bitcoin tenta fazer. Ele não está esperando a colaboração do governo para fazer isso. Porque se houvesse a colaboração do governo, provavelmente não ocorreria essa colaboração. Acho muito difícil, ainda que o Instituto Mises tenha grande êxito em tentar vender suas ideias, acho muito difícil que o governo queira abrir mão da capacidade de controlar a economia a seu bel prazer, monetizando moeda a hora que quer e financiando o Tesouro, e o Tesouro tem toda a vontade de que isso continue. O Bitcoin é revolucionário nesse sentido. O Bitcoin, primeiro, ele já foi criado como um ativo candidato a se tornar uma moeda alternativa. E nesse sentido ele está indo talvez num passo atrás na abstração, da crescente abstração que a gente está vendo na moeda. Vou explicar por quê. A crescente abstração, eu expliquei como a gente saiu de algo físico como ouro para notas emitidas pelos bancos centrais ou pelo banco, etc. E o próximo passo foi dizer, não precisa nem da nota, você pode ver um registro eletrônico no seu caixa eletrônico, dizendo que você tem o dinheiro. E você pode passar cheque naquilo. E hoje em dia essa é a principal forma de dinheiro, não é o papel que a gente carrega na carteira. A principal forma de dinheiro nas últimas 3 décadas é o dinheiro eletrônico, não cripto, mas dinheiro eletrônico no sentido em que você acredita que você tem esse dinheiro porque você está vendo o teu extrato numa tela, tá certo? Então ficou bem mais abstrato. É um número numa tela. Se você quiser, você saca um papel, mas você prefere não sacar e as pessoas aceitam o número na tela, fazendo TEDs, que também é outro número na tela, certo? Então a moeda chegou num nível de abstração muito grande, intangível mesmo. E o Bitcoin, eu digo que talvez ele seja um passinho atrás nisso, e eu acho que um passinho certo, porque embora ele exista no mundo de computadores, ele tem características de um bem real. Ele é um bem escasso,
e ele é um bem rival, para usar um termo da ciência econômica. O que é rival? Se eu tenho, você não tem. Só eu posso usar o meu Bitcoin. Só uma pessoa pode usar um determinado Bitcoin. Então, ainda que o Bitcoin esteja na nuvem, como a nossa ex-presidente nunca entendeu direito, que nuvem é essa, onde está? Ainda que esteja na nuvem, é como se ele tivesse realmente uma régua de 21 milhões de unidades física, onde você, quando tem um Bitcoin, você tem uma senha que acessa aquele pedaço daquela régua. Mas essa régua é tangível nesse sentido, de que é um bem que existe, é escasso e ele é rival. Coisa que essas coisas eletrônicas do mundo de Banco Central não é. Então ele deu uma volta atrás. Espera aí, vocês exageraram muito na abstração do dinheiro. Vocês estão querendo enfiar na nossa goela, vocês, né, o governo, enfiar na nossa goela um número, um bit que eu não sei de onde vem. Estou tentando responder a tua pergunta sobre cadê o lastro. É isso. O pessoal começou a falar, mas esse bit de onde veio e onde está? E se ele for cavucar o bit, tem até um lastro, mas é uma dívida. Não é um ativo. E esse é o mecanismo. Eles passaram a monetizar uma dívida. Antigamente você monetizava um ativo. Quando o banco emitia um certificado que tinha um ouro no cofre e ele emitia, olha, você tem um ouro aqui. Este papel estava monetizando um ativo. Algo que encontra valor no mercado e que existe hoje. Em economia a gente chama isso de um bem presente, de tempo presente. Algo que as pessoas querem. Hoje, esses bits do caixa eletrônico, os TEDs e bits, se você for olhar do outro lado, que é o ativo do Banco Central, é uma dívida, um recebível do governo. É algo que você não sabe se vai acontecer e que só depende, e que depende exclusivamente de eles levantarem impostos da população. Então você está escravizando o futuro. Eles monetizaram um recebível, não é um ativo. Então, o Bitcoin tem um passo atrás dizendo, olha, peraí, não quero essa abstração tão grande de algo que é uma dívida. Eu quero uma abstração um pouco menor, ou seja, algo mais físico de algo que é um ativo, que valha. E essa é a ideia do Bitcoin. O Hayek, quando escreveu o livro dele, ele não estava imaginando Bitcoin, ele estava imaginando bancos, cada um emitindo sua moeda. Ou você poderia fazer a analogia, empreendedores de cripto, cada um emitindo sua cripto. Né? Também seria análogo ao que ele escreveu, e que no final poderia chegar numa nova moeda. Mas, para que isso fosse uma competição de verdade, o governo teria que sair da jogada. E o governo não vai sair da jogada. Então, os desafios do Bitcoin são gigantescos. Se quiser, a gente pode entrar nisso. Mas, só para encerrar esse trecho, vou dizer, os desafios do Bitcoin é que ele vai ter que prosperar a despeito da oposição do governo. O governo, em algum momento, vai dizer, olha, isso não é uma moeda, eu vou taxar como se não fosse moeda. Aliás, estamos aí declarando imposto de renda, quem tiver Bitcoin tem que declarar. E se o Bitcoin subiu de valor, você tem que pagar imposto sobre isso. Isso é a definição de algo que não é moeda, de que é um ativo financeiro. Então, eles já enquadraram o Bitcoin como ativo financeiro. Então, e vão continuar enquadrando como ativo financeiro. E vão continuar fechando o cerco nas exchanges, que eles querem saber o que diabo está sendo feito ali, o que estão fazendo, tem alguma coisa a esconder aí? Né? Eu acho que eles vão continuar fazendo cerco. Enquanto existir gente física, como eu e você, em algum lugar, eles têm o poder de nos pegar. Então, se eles quiserem nos pegar, eles vão atrás da exchange. Ele pede CPF, cor da cueca, saldo de todo mundo, e ele pode ir atrás de você. Então, o Bitcoin vai ter que superar isso e, ao mesmo tempo, Bitcoin é outra cripto. Estou usando Bitcoin porque eu sou um maximalista de Bitcoin, ou seja, eu acredito que o Bitcoin, entre as criptos, é que tem a maior chance de se vingar.
Ou seja, o Bitcoin tem que ser cada vez mais adotado a ponto de ser um challenger, um desafiador à moeda oficial, no nosso caso é o real, tem que ser adotado para burro para ser um challenger ao real. E tem que contar que o governo vai bobear ou vai decidir não perseguir quem estiver usando o Bitcoin para fazer negócio. Algo que é muito difícil dessas duas coisas acontecerem. Esse é o risco de quem está apostando no Bitcoin como um ativo, não especulativo, porque especulativo o pessoal tá torcendo para o outro comprar mais caro. Mas quem está no jogo sério de investimento em Bitcoin, eu imagino que esteja apostando que o Bitcoin vai ganhar aceitação, vai se tornar um meio de troca mais usado, e não só, na minha opinião, uma longa discussão, não só a reserva de valor, mas também o meio de troca. E aí vamos ter desafios interessantes para frente. Olha, para quem está olhando as entranhas, mudou muito. Como você disse, antes tinha o pregão Viga Voz, agora está todo mundo num tecladinho, fechando ali, vendo as suas curvas, né, de ordem de compra e ordem de venda. Para o usuário final mudou pouco. Porque naquela época você queria comprar, você ligava para o seu corretor, tinha uma conta numa corretora, continua tendo conta na corretora. Você ligava para o seu corretor e falava, quero comprar. Se você era um cliente não novato, você ficava na linha, ele falava com o cara do pregão, fechava o negócio na hora. Ou se você quisesse, como hoje também, você deixa uma ordem, um limite, e aí para ser num preço que você optou por ser um preço que não é o de mercado no momento. Então, para quem é usuário, quem é investidor, quem está comprando ativos, não mudou muito. Mas ali no meio a tecnologia toda mudou. Ficou mais barato, ficou mais fácil fazer. Mas não necessariamente mais rápido. Porque eu ligava para o meu corretor e fechava. Né? Então, era simples. Então, nesse sentido, o mercado mudou pouco. E faz sentido, porque o que a gente está falando aqui? A gente está falando de comprar ativos, né? A gente está falando de pegar a sua poupança, transformar em investimentos, emprestar e ganhar um retorno. De uma forma sofisticada, a gente já tem isso desde a criação da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro no início do século XX. Então, aliás, ao contrário, no século XIX. Então, mal ou bem, a gente já tinha isso acontecendo há mais de 100 anos. Então, não tem tanto motivo para mudar. Você tinha menos instrumentos, menos ações, mas era mais ou menos a mesma coisa. Você precisa do acesso ao corretor e fecha. Perfeito. Com receio, porque me cheira uma mania. Há algo que as pessoas estão encantadas porque tem 2 ou 3 projetos que funcionaram bem, não há mais projetos que funcionaram bem até agora, e todo mundo quer entrar no jogo. Então eu fico um pouco assustado com o ânimo disso. Porque, cá entre nós, de cada 100 ICOs, de cada 100 projetos dessa nova tecnologia cripto, talvez 5 valham a pena ser investigados e 1 talvez vingue. Então, é um campo minado de projetos que você tem que ser o expert de desviar das minas e chegar do outro lado vivo. É difícil. Não é para qualquer um. Então, por outro lado, tem muita gente que se você acertar, você vai ganhar muito dinheiro. É um nível de risco que poucas pessoas vão aceitar. E eu certamente prefiro, na minha idade, não mais comprar esse nível de risco. Porque esse nível de risco não é você comprar bilhete de loteria, você tem que investigar, cada um. Você tem que ir a fundo, entender a lógica, falar com muita gente, fazer o due diligence, conhecer os fundadores, ler em detalhe o white paper, saber o que você está fazendo e botar seu dinheiro.
Não é simples. Eu provavelmente iria buscar algo relacionado com cripto. É verdade. Agora, veja que muito do que está em cripto hoje, do ICO, são projetos do mundo real que estão usando o veículo cripto e ICO para levantar o dinheiro. Então, você como empreendedor, você não quer saber de onde veio o dinheiro. Eu vou no caminho que me dá maior chance. Se é visitar uma opção de venture capitalists, porta a porta, e mostrar um projeto, um business plan, que era o que a gente falava antigamente, se é isso que vai chegar no meu dinheiro, ok. Se é fazendo um crowdfunding, um ICO, venda de token, no blockchain, no mundo cripto, se é por aí, então vamos fazer isso. Você vai para onde você tem mais chance de ganhar dinheiro. Mas não é porque você tem uma preferência necessária pela tecnologia que está por trás, porque grande parte desses projetos está usando o blockchain e o token como apenas uma forma de jogar no mundo cripto algo que não é do mundo cripto, necessariamente cripto, é do mundo da tecnologia, mas não é do mundo cripto. Então eles tokenizam o projeto para conseguir fazer o crowdfunding, o ICO, via levantar dinheiro via a tecnologia da cripto. Olha, isso é uma pergunta tão difícil de responder, porque tudo que diz respeito à tecnologia digital pode ser encaixado nessa tecnologia do token, do ICO, etc. Então, claro que toda grande empresa está indo nessa direção, né, de você conseguir agregar mais da informação dispersa no mercado, né, de você conseguir monetizar coisas ligadas à intervenção, mas tudo é de acordo com o próprio, vamos dizer, com o próprio objeto da empresa. Então, o cara quer vender mais cerveja, né? Se vai adotar a tecnologia X, Y, Z, ele vai, mas porque é mais uma técnica para vender mais cerveja. Então, eu acho que é natural que vá por aí, né? Como aconteceu quando a internet foi inventada, né? As pessoas falavam, no início eu me lembro muito bem, no início era, meu Deus, a internet vai acabar com todos os modelos de negócios daqui a um ano. Era assim, era uma coisa assim. Aí viram que não acabava em um ano. Aí, depois de 2, 3, 4 anos, a pessoa fala, a internet não vai mudar nada. As duas coisas estão erradas. Nem vai mudar em um ano, nem vai mudar nada. Toda essa nova tecnologia, cripto, blockchain e moeda também, vai impactar. Agora, talvez seja mais lento do que as pessoas esperam. E aí e talvez seja uma forma um pouco distinta do que as pessoas imaginam que vai ser. Mas é impossível prever o futuro daqui a 10, 20 anos. É gozado que os governos estão mencionando, né, que olha, a gente não gosta do Bitcoin, mas a gente gosta do blockchain. Né? Estão mencionando essa história. E eu vi o Antonopoulos, né, o famoso evangelista de Bitcoin, numa outra palestra, falando que o pessoal não entendeu nada. E ele deu um exemplo seguinte, olha, você hoje, imagina que você estava na época onde só existiam carruagens, né, e aí chega o carro. Né? E aí o pessoal que fazia a carruagem, o pessoal que criava cavalo, o pessoal que tinha estábulos, né? O pessoal falou, não, genial essa invenção que é o carro, porque é o seguinte, é a roda, é o pneu. Então já entendi. Vamos adotar o pneu, porque essa que é a grande sacada dessa nova tecnologia, o pneu. Não, burrão, você não entendeu que é um motor interno a combustão que se autoalimenta e que não precisa mais do cavalo.
É isso que você não entendeu. Não é o pneu que é a roda com pneu, que é a tecnologia revolucionária. Então, o sujeito não entendeu que a tecnologia do Bitcoin já existe, essa coisa de ledger descentralizado, de sistemas de controle contábil descentralizado, já existia há muito tempo. A forma como o Satoshi colocou as duas coisas juntas, né? Esse ledger com uma moeda, criando um bem rival escasso, isso é que é a revolução. Isso que é a ameaça ao sistema central. Eles não têm como adotar só um pedacinho dessa solução e achar que estão fazendo algo genial. Eles vão dar com os burros na água, vão entender que, eles não tá, que alguém vendeu alguma tecnologia para eles que eles pagaram caro sem precisar. Tá certo? Porque o grande negócio dessa tecnologia é escantear a moeda e o sistema, o mecanismo perverso que existe hoje. Escantear a monetização de dívida, escantear o papel pintado pelo governo, escantear todo esse esquema criador de crise, de desesperança, que foi estabelecido pelo governo, centralmente. Essa é a grande tecnologia. Então, o governo que se anima, ou ele não entendeu, ou ele está fazendo uma idiotice para ajudar um amigo, pagando caro, ou ele está vivendo em negação. O Bitcoin é uma ameaça ao modo de pensar e de viver do establishment, dos burocratas, das pessoas que vivem na realidade do mecanismo e que se beneficiam dele. E vai ser interessante ver como isso vai seguir. Essa é uma pergunta difícil de responder. Vou explicar por quê. Nós precisamos de moeda, de dinheiro. Dinheiro não vai desaparecer, embora algumas pessoas achem que vai desaparecer. Pode desaparecer o papel moeda. É diferente de desaparecer o dinheiro. Dinheiro é aquilo que você precisa ter para fazer frente a uma necessidade que você tem hoje ou amanhã. Você precisa ter uma certa quantidade de dinheiro líquido para poder fazer essa compra. Se você conseguisse prever o futuro perfeitamente, que sabemos que só Deus consegue, você casaria tudo que você tem a receber no mesmo dia do que você tem que pagar e que você vai precisar comprar. Então você já fazia uma casadinha e nesse mundo que não existe, você não precisaria de dinheiro. O dinheiro é porque existe essa incerteza em relação ao futuro. Essa é a primeira definição que nós temos que ter. Todo mundo precisa ter um nível de dinheiro hoje. Não é de poupança, não estou falando de poupança. Você pode estar investindo no que você quiser. Poupança não é dinheiro. Você precisa transformar a poupança em dinheiro para comprar alguma coisa. Ninguém entra numa padaria com um título Tesouro Direto para comprar o pão, certo? Então estou falando de dinheiro. Então o dinheiro não vai acabar, porque existe a incerteza do futuro. A questão é, que formato vai ter esse dinheiro e aonde vai estar esse dinheiro? No passado, as pessoas, quando os bancos sempre deixavam o ouro e te davam papel, eu não teria problema nesse mundo, onde ele tem a mesma quantidade de ouro do que ele está emitindo um certificado. Porque aí eu sei que o ouro está lá e eu prefiro carregar o papel, que é mais fácil de carregar, do que carregar o ouro pesado, né, e tal. Então, pode ser que a pessoa queira deixar em algum lugar. No mundo de hoje, com o Bitcoin, existe uma enorme facilidade. Se o Bitcoin for adotado como uma moeda, eu não preciso carregar o dinheiro para lugar nenhum, porque eu tenho a senha do meu pedaço na régua que está na nuvem da Dilma. Né? Então, eu tenho a senha que acessa esse pedacinho do Bitcoin, da blockchain. E esse pedaço da blockchain é meu, porque eu tenho a senha, só eu tenho essa senha. Então, eu não preciso... Está lá no banco blockchain. Está lá no banco do Bitcoin. Né? Então, de uma certa forma, eu vejo o sistema Bitcoin, o cripto, pelo menos no formato cripto que é o Bitcoin,
como o banqueiro da nossa... A gente carrega a senha, você não carrega o teu Bitcoin, né? Você já percebeu isso. Você carrega só a senha que te dá acesso à régua lá, do teu pedacinho da régua do Bitcoin. Então você já está contente em não ter o dinheiro propriamente dito. Certo? Então você, em tese, poderia ter alguma outra, não chamaria de banco, mas outra cripto, uma outra empresa que te promete que tenha algo real lá guardado. Acho que nem eu nem você teríamos problema disso. Se você chamar isso de banco, então você teria dinheiro num banco. Mas não foi essa a sua pergunta. Eu sei, você está falando, não, eu quis dizer banco, como a gente existe hoje, de um sistema onde não tem lá o dinheiro que é para ter. Com toda a burocracia atual. Eu teria, se eu visse que não há alternativa. Se eu entendo que o governo não permite que prosperem moedas em competição com ele, ou essas moedas não foram competentes o suficiente para chegar no nível de competir realmente com ele, talvez eu tenha que deixar o dinheiro no banco. E essa é a grande pergunta. O Bitcoin vai chegar lá, ou uma cripto? Eu acho que se chegar lá vai ser o Bitcoin, mas não sabemos se vai chegar. O Bitcoin vai chegar lá em termos de adoção maciça pelas pessoas em compras e vendas de produtos? Ele vai chegar lá a despeito de uma oposição do governo, que eu acho que isso é certo, que vai haver oposição do governo? Ele vai conseguir competir com um Estado que está em todo lugar, que usa a coerção, que pode pegar qualquer pessoa que estiver usando o Bitcoin escondido? Como é que chegou a camisa que você está usando até você? Me prova que você pagou no dinheiro que eu deixo e não no dinheiro Bitcoin. Senão eu vou te confiscar a tua camisa. Como é que você... Estou exagerando um pouco para mostrar. Como é que você pode competir com um sujeito que tem essa bazuca? Difícil. Ou seja, ou a gente faz isso de uma forma que eles não consigam reagir, ou a gente muda a cabeça das pessoas e mostra que é melhor que a moeda seja fornecida de forma privada, voluntária, ou a coisa não tem grande chance de não prosperar. E esse é o risco do investimento em Bitcoin. Não sei. Eu sei que o que a gente observa até agora, o que você falou, você pode cada vez mais usar a tecnologia para ficar onde você está e ter uma experiência como você tivesse frente a frente com a pessoa. Isso a tecnologia está ajudando muito, não só trabalho, mas também as pesquisas que dizem respeito à felicidade, fazem pesquisa com suicidas e tal, mostram que aquelas pessoas que se isolam das outras têm mais tendências suicidas. Então a tecnologia ajuda até mais os introvertidos como eu, que não gosta muito de estar presencialmente com outras pessoas, se desgasta, a energia baixa. Então você, com a tecnologia, você pode estar presente com outras pessoas em vários aspectos, não em todos, sem efetivamente estar lá. Então isso ajuda muito para a tua felicidade, ajuda nos seus relacionamentos e certamente ajuda na tua produtividade e no teu trabalho. Eu imagino que isso vai se acentuar. Para que direção? Eu não sei. Se vai ter hologramas, né? Eu não acredito em teletransporte assim, tão cedo, pelo menos não na minha vida. E talvez o conceito filosoficamente eu tenha questionamentos. Se quiser, a gente discute isso. Eu não sei se isso é possível, como a gente via no Jornada nas Estrelas. Pelo menos com as ideias que eles têm hoje, eu acho que isso é impossível. Mas eu acho que o trabalho vai ficar mais eficiente por conta da tecnologia, sim. A dívida pública americana levou 200 anos para chegar a $1 trilhão em 1980. Aí, até o ano 2000, chegou em 5 trilhões. No início do governo Obama, ela bateu 10 trilhões. E agora está em 20 trilhões de dólares. Ou seja, levou 200 anos para chegar a 1
e levou aí menos de 40 para chegar a 20. É algo assustador, muito preocupante. Os Estados Unidos podem ter mais dívida? Incrível, mas podem. Porque eles são a reserva de valor do mundo. As pessoas todas usam o dólar e querem ter dólar. E no momento de crise, eles sempre chamam de flight to quality, onde as pessoas com medo compram treasuries. Então isso mostra que eles são a âncora do sistema. E a âncora do sistema pode sempre se endividar mais do que os outros. Se você olhar, os Estados Unidos hoje tem uma dívida pública total, tem um pouquinho de dupla contagem aí, mas desses 20 tri, que é mais ou menos 100% do PIB, grosso modo. O Japão tem 250% do PIB. Em tese, os Estados Unidos podem chegar a 250% do PIB sem um grande problema, em tese, porque eles são a reserva de valor do mundo. Mas o espaço está diminuindo, porque era 50% do PIB alguns anos atrás. Então a coisa está piorando. Isso é preocupante, porque o que nós que nos preocupamos com moeda, com ciclos econômicos, com libertarianismo, com escola austríaca, nos perguntamos é quando vai haver o grande reset? A grande crise do sistema financeiro internacional que vai obrigar a trocar a moeda base do sistema, que hoje é o dólar. Hoje é o dólar baseado em títulos públicos americanos. Quando vai haver o grande reset? E a gente acredita que o grande reset, o que vai acontecer é chega de monetizar dívida. Escolham um ativo que seja ativo, não um ativo que seja dívida. Escolham um ativo que tenha valor percebido no mercado e não algo que seja um recebível, baseado em impostos futuros, em escravização do futuro, que não é garantido de receber. Esse grande reset vai haver quando estourar o tamanho do endividamento possível americano. Quando vai ser? Não sei. E eu ainda acredito que a próxima crise, grande crise que a gente vai ter, que não está longe, ainda não vai causar o reset americano. Porque eles têm ainda espaço de endividamento. O governo vai de novo salvar todo mundo, dando mais dinheiro, imprimindo mais papel, monetizando mais dívida. O Banco Central americano vai monetizar para atender o tesouro. Então vai aumentar mais a dívida. Vai chegar mais perto do reset, mas ainda não vai ser o reset. Olha, isso é interessante. Eu faço uma mentoria VIP, assim, privada para 10 pessoas, onde eu entro em detalhe em tudo isso, em teoria austríaca dos ciclos, explico como você deve olhar investimentos, independente da teoria austríaca, como você deve se portar perante investimentos, economizar em custo, não usar instrumentos financeiros que não pagam imposto, né? Tem vários instrumentos financeiros que diferem ou não, são isentos de imposto, né? Em guardar parte do seu rendimento para fazer a sua poupança maior, em planejar para esse futuro, em controlar esse negócio. Então eu entro em vários detalhes de como você pode fazer. Explico também a teoria austríaca dos ciclos de investimentos, explico como você precisa olhar para o mercado para entender em que parte do ciclo você está. Dependendo da parte do ciclo onde você está, você tem um ou outro instrumento para você maximizar o teu retorno. Então, hoje no Brasil, eu acredito que a gente está na ascendente do ciclo. Não está na hora de comprar pesadamente um seguro para se proteger de uma crise no Brasil. A gente às vezes importa a crise lá de fora e na próxima a gente vai importar. Mas não necessariamente essa vai ser uma crise que vai se estabelecer no Brasil. Eu acredito que ainda não é o momento de comprar seguro pesado. Você sempre deve ter algum investimento que sirva como um seguro da tua carteira. Mas esse investimento não pode ser muito pesado porque seguro custa. E você tem que estar rendendo na alta. Já os Estados Unidos estão num momento de chegando perto do pico. No momento. O que significa que você tem que estar aumentando o teu seguro se você depende muito de investimentos no exterior. Você deveria estar aumentando bastante o seu seguro. Veja bem o que está acontecendo nos Estados Unidos. Você mencionou a questão da dívida crescente do governo americano.
nos próximos anos, todos os anos, a gente está num cenário pujante da economia americana. Otimismo, crescendo, PIB bombando, empresas otimistas, mercado em alta. Ainda assim, o Congressional Budget Office, que prevê os déficits nos próximos anos, prevê acima de $1 trilhão de déficit público anual nos Estados Unidos. A dívida todo ano cresce 5% do PIB nos Estados Unidos. E chegando a 1,5 tri no ano de 2028, que é o último ano que eles fazem a projeção. Então isso já é uma amostra da insustentabilidade do mercado acionário hoje. No melhor momento, existe uma grande projeção de déficit público americano que pode catapultar uma crise. Mas não é só isso. Se você olhar, por exemplo, o índice, o PL ao longo do ciclo, que é o Shiller PE Ratio, é o Cyclical PE, que pega os últimos 10 anos ajustado pela inflação, ou seja, a média dos earnings, do lucro nos últimos 10 anos do mercado, compara com o preço. Nós estamos hoje a 32,5 vezes. Isso é acima do pico da Grande Depressão de 29, quando alcançou o dia que começou a crise, estava em 31. Hoje estamos em 32 e pouco. Ou seja, isso mostra que está muito caro o mercado. Terceiro indicador para você. O Minsky, um economista, que tinha uma teoria de ciclos econômicos que falava parecido com a escola austríaca em alguns aspectos. Ele dizia o seguinte, tem 3 tipos de empreendimento, de empresas. As sustentáveis, que conseguem pagar seus juros e sua amortização das suas dívidas. As especulativas, que conseguem pagar juros, mas já não estão conseguindo pagar o principal do endividamento. Já estão apertados. E as Ponzi, que não conseguem nem pagar os juros e nem o principal. Esse índice Ponzi, o índice de zumbis do mercado dos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, estava abaixo de 10% das empresas do S&P 1500, estavam menos de 10% das empresas. Então, um pouco preocupante, de empresas zumbis que não conseguem gerar lucro o suficiente para pagar suas obrigações financeiras. Já são 15% das empresas Ponzi nos Estados Unidos. 15% nesse momento. No momento de pujança de mercado. Isso é outro indicador de que a situação lá está complicada. Aí você me pergunta, mas a pergunta é, tá bom, então se você está lá fora e está vendo isso, em que você se protege? Olha, isso é uma pergunta difícil de responder, mas sem dúvida o ouro é uma proteção. Se você acha que está realmente nessa leitura do ciclo. Você tirar de coisas de risco que você tenha para coisas de baixo risco, e você pode botar em Treasury Bill de 3 meses. Como eu não acredito que vai ter o grande reset agora, então o Treasury Bill de 3 meses vai ser um bom investimento. Hoje está rendendo perto de 2%. Então, é um seguro, está rendendo menos do que você quer ganhar na tua carteira em dólar, mas é 2%, é bom, ainda tem um rendimentinho, né? Então eu recomendaria ouro e treasuries de 2 meses em uma porcentagem da sua carteira que, se você faz como eu, você teria em períodos normais algo em torno de 10 a 20% da sua carteira em coisas de realmente zero risco, como treasury bills e ouro. Agora eu chegaria a 40%, 50% da carteira, para você se proteger. Sem dúvida eu estaria me caminhando nessa direção, porque eu acho que nos Estados Unidos você está chegando perto de uma grande correção que pode gerar um bear market, como eles dizem lá, né? Um mercado que cai mais do que 20% em relação ao pico. O pessoal não tem ainda educação financeira. O brasileiro não está acostumado a investir. Primeiro que o brasileiro
típico, mesmo classe média, o que ele ganha, ele gasta. Ele não tem grande poupança, porque quando ele tem poupança é a casa própria dele, né? O carro que ele usa para a sua família e tal. Então é difícil ter poupança. Então não tem prática de investir. E quando investe, ele está muito mal acostumado, porque historicamente o CDI sempre foi um investimento bom, ou seja, fundo DI. Né? Então é o que todo mundo faz. Né? E entre nós, fundo DI lambe tudo, né? Historicamente. Qualquer conta que você fizer, o CDI ganha, ajustado a risco, tipicamente. Né? Todo mundo que tentou apostar muito assim contra o CDI, em geral, se ferrou. Só que agora o CDI finalmente despencou para valer. E não parece que vai voltar para níveis que a gente estava acostumado. O CDI hoje está em torno de 6%. Nível de imposto, menos. Tira a inflação e não tem mais nada. Então o brasileiro vai ter que aprender educação financeira na marra, no tranco, porque senão você vai ficar para trás, você vai perder. Você não está nem remunerando para proteger o teu poder aquisitivo do que você conseguiu montar com a sua rica poupancinha que você fez do seu trabalho. Então, vai ter que aprender. E embora não seja neurociência ou nada disso, é algo que exige um tempo, uma dedicação, um aprendizado. E parabéns pelo trabalho de começar a educar o brasileiro nesses temas, porque é algo que o brasileiro vai precisar muito. Eu acho fundamental a escola austríaca. Primeiro porque se você quer investir dinheiro, você precisa saber o que é dinheiro. E você precisa entender que existem ciclos econômicos e precisa saber tirar proveito dos ciclos econômicos. Se você não sabe que existem os ciclos e você é pego de surpresa nesses ciclos, você vai perder a sua poupança. Então a escola austríaca é a única que explica como você realmente tirar proveito, identificar as fases do ciclo e saber quando eles vão virar. Esse é vamos chamar de truque. Não existe máquina de fazer dinheiro, mas é uma ferramenta que não se conhece no mercado. Nem no resto do mundo, é raro quem usa isso para investimentos financeiros, porque eles não se deram conta de como isso é eficiente em prever. Algumas pessoas do mercado sabem inconscientemente, sem saber que é da escola austríaca, eles sabem que existem os ciclos e sabem quando o ciclo está com cara de reverter. Mas se essa pessoa soubesse a teoria e a lógica por trás, ela tiraria muito mais proveito. E é isso que falta, não só no Brasil, mas lá fora também. Isso está mudando muito rápido. Eu acho que as pessoas finalmente perceberam que instrução acaba na sala de aula e educação é para a vida toda. São duas coisas bem diferentes. Porque instrução são técnicas que você aprende e alguém pode passar. Educação é mais do que isso. Educação envolve hábitos, valores, envolve o autoaprendizado também. Em você saber ter o poder de questionar e aprender sozinho, coisas novas. Então isso está mudando muito rápido. E por causa da crescente conectividade que a tecnologia nos traz, o clock do universo está andando mais rápido. Né? O Einstein já mostrou que o tempo é relativo. Né? Então, e nesse sentido, ele é mesmo, porque a sucessão de eventos que acontece hoje é muito mais rápido do que quando eu era garoto. O clock do mundo mudou. E isso faz com que você possa viver 3 anos em 1, se você estiver disposto. Né? Se você está nesse clock. Então, agora, como é que isso vai se desenvolver no futuro de novo? Eu não sei. Eu sei que as empresas que não souberem lidar vamos dizer, com essa mente do jovem, do hiperlink, né? De estar falando aqui, de repente já está pensando, clica e está em outro lugar, e clica e está pensando em outro lugar. Esse tipo de mente, uma nova mente,
que foi programada pelo método de você estar navegando, se a empresa não souber tirar proveito disso, ela não vai prosperar. Ao mesmo tempo, o jovem que não entender que precisa agregar valor, para agregar valor precisa ter técnica, disposição, garra, habilidade interpessoal. Se o jovem também não entender isso, ele também vai dar com os burros na água. Então, a empresa precisa aprender, a juventude precisa aprender, porque no fim do dia, você precisa entregar valor para a sociedade. Se você não entrega valor para a sociedade, sorry, você não vai prosperar. Ou você vai prosperar num mundo de baixos recursos materiais, vira um monge budista, vai lá, prospera na tua meditação, ok, mas pode não realizar teus sonhos, seu sonho envolver outras coisas. Para você realizar teus sonhos, você vai precisar entregar algo para a sociedade, para as pessoas que você alcança. Precisa entregar. Sem entregar, você não vai receber. Essa é a lógica do mercado. E quanto mais trocas houver, mais ganho tem. Porque, como a gente sabe na escola austríaca, toda troca envolve um ganho percebido. Eu só compro algo porque eu acho que o dinheiro que eu estou entregando vale menos do que o produto que eu estou recebendo. Se eu achasse que era igual, eu não saía de casa. É porque eu quero aquilo e eu acho que o meu dinheiro vale menos. Ponto. E qualquer troca é assim. Então, quanto mais trocas, mais ganhos. Então, você precisa saber fazer troca. Para fazer troca, você precisa saber lidar com pessoas. Você precisa saber o que as outras pessoas querem. Você precisa ter uma mente empreendedora. Ou como o Mises colocou no livro dele, Cálculo Econômico em uma Sociedade Capitalista, o comerciante ele tem uma mente comercial. Ele sabe que tudo que ele faz é para atender o desejo de alguém. E no socialismo tudo isso deixa de existir, por isso que não pode funcionar. Um dos motivos pelos quais não pode funcionar. Então, o jovem ele tem que adotar essa tecnologia para potencializar uma mente comercial. E se ele não tiver ainda a mente comercial, que desenvolva rápido. Que desenvolva rápido. Então, quem tem filho, eu digo, olha, toda vez que você vai em um restaurante, mostra o que o serviço foi bem feito, o que foi mal feito, como foi a reação da pessoa, por que ela fez errado. Porque essa é uma forma de você entender o que as pessoas esperam e aprender o que você precisa fazer no mercado. Esse tipo de exemplo, eu poderia citar 10, são exemplos de você nutrir uma mentalidade comercial. Isso não se ensina na escola, você percebeu? E é uma lástima, porque não se preocupam em ensinar isso. E isso é talvez o mais importante para a vida de uma pessoa. Para ela se realizar, ela precisa estar servindo a sociedade e está recebendo um retorno disso. E aí ela se realiza, porque ela vê que ela agregou. Se você não agregou, você está aquém do seu destino. Está aquém do seu potencial. Está aquém do que se espera de você. Mas não se ensina isso. Se ensinam técnicas, pequenas técnicas, que não ajudam na mentalidade comercial. E é isso que eu deixaria de recomendação para o jovem. Olha, vamos ficar nessa, como eu estou na mentalidade comercial, eu acho isso essencial, ali tem mil outras coisas. Aliás, no livro do Jordan Peterson, nesse que está fazendo sucesso, 12 regras para a vida, ele recomenda que o jovem, embora ele não seja religioso, que o jovem leia a Bíblia, que ali tem a história da humanidade. E ali tem também mentalidade comercial, ali tem trechos de mentalidade comercial. Acho que toda leitura é importante, a Bíblia também. Agora, estamos falando de mentalidade comercial. Então, eu acho que você tem que entender um pouco de como a sociedade funciona economicamente. Como que é formado o meu desejo de ter alguma coisa? Isso tem a ver, o preço que eu pago tem a ver com o trabalho que está incluído naquele serviço ou não? Se você não entende isso, você não entendeu nada da mentalidade comercial. Na verdade, não está relacionado.
o que eu estou disposto a pagar não está necessariamente relacionado com o que tem de matéria-prima ali dentro, com o trabalho envolvido. Não tem. O Marx estava redondamente enganado. Então, o que eu recomendaria? Eu acho que você tem que ler os 6 lições de Ludwig von Mises, sem dúvida. Você pode ler o Economia numa Única Lição, do Hazlitt, que ele te dá em capítulos separados pequenas lições sobre economia. Você deveria ler A Lei, do Bastiat. Então, esses 3, a Anatomia do Estado, do Rothbard, para você entender o mecanismo um pouquinho melhor, o mecanismo político também, não só o financeiro que eu mencionei. Então, esses livros, que não são, eu poderia falar de outros temas, mas esses livros, para você entender a natureza da sociedade, a natureza do governo, o que significa a política, o que significa o meio econômico, trocas voluntárias, a mentalidade comercial, esses são os livros que eu recomendaria. Isso eu recomendo esses porque a gente está mencionando como crescer no mercado, como fazer investimentos, como ter a proteção da sua poupança e como alcançar o seu potencial. Uma dica que eu daria, eu acho que a dica que eu daria é você busque o que você acredita, eduque-se sempre, não ligue porque você acha que as outras pessoas estão pensando, ou achando, ou dizendo que você não pode. Busque os seus sonhos e exerça a sua liberdade da melhor maneira possível. É isso que eu diria.